Olá a todos e bem-vindos! Hoje, vamos mergulhar numa das histórias mais poderosas e intemporais da Bíblia, uma narrativa que, mais do que um conto antigo, é um farol de esperança e coragem para os desafios que enfrentamos no nosso dia a dia. Preparem-se para descobrir a epopeia de David e Golias, e como um simples jovem pastor se tornou o herói de Israel, não pela sua força, mas pela sua fé inabalável. A cena é o Vale de Elá. De um lado, o exército de Israel, liderado pelo rei Saul, e do outro, os temíveis filisteus. Era um confronto tenso, mas o que realmente paralisava os corações dos israelitas não era o número dos inimigos, mas sim a presença assustadora de um único homem, Golias de Gate. Este gigante, com quase 3 metros de altura, uma armadura de bronze pesadíssima e uma lança que parecia um tronco de árvore, surgia todas as manhãs e todas as tardes para proferir um desafio. Escolham um homem para lutar comigo. Se ele me vencer, seremos vossos escravos, mas se eu o vencer, vocês serão nossos escravos. Por 40 dias seguidos, o pânico e o desânimo dominavam os israelitas. Ninguém ousava enfrentar o campeão filisteu. Enquanto o exército de Israel tremia de medo, David, o mais novo dos 8 filhos de Jessé, um simples pastor de ovelhas, foi enviado ao acampamento para levar provisões aos seus irmãos mais velhos. Ao chegar, ele ouviu as zombarias de Golias e viu a paralisia do medo nos olhos dos soldados. Chocado, David perguntou: quem é este filisteu incircunciso para insultar os exércitos do Deus vivo? A sua indignação não era arrogância, mas sim uma fé pura e inabalável no Deus que ele conhecia e servia. David não via um gigante invencível, mas sim um inimigo que estava a blasfemar contra o nome de Deus. Ele lembrou-se de como o Senhor o tinha protegido de leões e ursos enquanto cuidava do seu rebanho, e sabia que o mesmo Deus o capacitaria a enfrentar aquele desafio. A sua convicção era tão forte que a notícia chegou aos ouvidos de Saul. O rei, embora cético pela pouca idade de David, estava desesperado e concordou em ouvi-lo. Não te preocupes com ele, disse David a Saul. O Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, também me livrará das mãos deste filisteu. Saul tentou equipar David com a sua própria armadura, mas era demasiado grande e pesada para o jovem pastor. David, fiel à sua natureza e à sua fé, recusou-a. Pegou no seu cajado de pastor, selecionou 5 pedras lisas de um ribeiro, colocou-as na sua bolsa e, com a sua funda na mão, caminhou destemido em direção a Golias. O gigante, ao ver um jovem desarmado e sem experiência de guerra, desprezou-o, dizendo: sou eu um cão para que venhas a mim com cajados? Mas David respondeu com uma das declarações mais ousadas e cheias de fé de toda a Bíblia: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo. Mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens desafiado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. E sem hesitar, David correu ao encontro de Golias. Pegou uma das pedras, colocou-a na funda e girou-a com toda a sua força. A pedra voou com precisão e atingiu Golias em cheio na testa. O gigante cambaleou e caiu com o rosto em terra, vencido. David correu, tirou a espada de Golias da sua bainha e a usou para finalmente derrotar o gigante. Aquele que parecia invencível foi derrubado por um jovem impulsionado pela fé. A vitória de David sobre Golias não foi apenas um triunfo militar. Foi uma demonstração eterna de que o tamanho de um problema não determina o tamanho do nosso Deus, nem a nossa capacidade de superá-lo. Esta história ensina-nos várias lições cruciais para a nossa jornada. Fé sobre o medo. David não se deixou paralisar pelo medo coletivo. Ele confiou em Deus, não na sua própria força ou na sua falta de recursos. Coragem para enfrentar o improvável. Os nossos, Golias, podem ser medos, desafios profissionais, problemas financeiros, doenças, ou até mesmo as nossas próprias inseguranças. David ensina-nos a encará-los com coragem e determinação. Não subestime as suas ferramentas. David usou o que tinha, uma funda e pedras. Nem sempre precisamos de grandes recursos, mas sim de usar o que temos com sabedoria, persistência e fé. Deus usa os pequenos. Esta história é um lembrete poderoso de que Deus muitas vezes escolhe os improváveis, os pequenos, os subestimados, para realizar grandes feitos, para que toda a glória seja dele.
Que a história de David e Golias nos inspire a cada dia a enfrentar os nossos próprios gigantes com uma fé inabalável e uma coragem renovada. Lembrem-se, o tamanho do desafio é irrelevante quando se tem o Deus do universo ao seu lado. A sua batalha pode parecer grande, mas a sua fé pode ser ainda maior.